Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigada também. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Neste momento, capital em Portugal é garantir, de facto, trabalho de qualidade e com direitos, porque só assim nós desenvolvemos o país numa perspectiva de progresso e justiça social. Foi aprovado o Orçamento do Estado para este ano. Como é que qualifica este Orçamento do Estado e que impacto é que acha que ele vai ter na vida dos portugueses? A CGTP, já o ano passado, quando praticamente o mesmo Orçamento do Estado foi apresentado, foi muito crítica da insuficiência das respostas que este Orçamento do Estado estava a dar à situação que se vivia na altura, e agora temos uma situação que acentuou todos os problemas que já identificávamos, nomeadamente com o acentuar das desigualdades, com o agravamento da situação dos trabalhadores, das suas famílias, dos reformados e pensionistas, agora com este aumento do custo de vida e da inflação, a perda de poder de compra é brutal, e precisávamos de um Orçamento de Estado que, por um lado, garantisse o reforço e a qualidade e a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, que garantisse a valorização dos trabalhadores da administração pública e a criação de condições de trabalho e de atratividade para a administração pública, de forma a que nós consigamos dar as respostas necessárias às necessidades das populações e dos trabalhadores e dos reformados. Isso é tudo o que o Orçamento não tem, Isabel. Exatamente. Portanto, o que é que isso significa em termos de impacto na vida dos portugueses? O que significa em termos de impacto é que, mesmo não estando no orçamento, vamos ter que exigir que o Governo garanta as necessidades e garanta, de facto, esta alteração que tem que haver das opções que têm vindo a ser tomadas e valorizar, de facto, o trabalho, os trabalhadores, os serviços públicos, as funções sociais do Estado, haver mais justiça fiscal, haver... Mas a vida dos portugueses vai piorar-se com este Orçamento do Estado? A vida dos portugueses não vai melhorar com este Orçamento do Estado. E podia melhorar, porque nós temos instrumentos. O Orçamento do Estado para já, tem incluídas um conjunto de verbas europeias, nomeadamente o PRR, que pode utilizar com este objetivo de desenvolver o país, de fazer investimento público, de desenvolver a nossa produção e de valorizar o trabalho e os trabalhadores. Mas é preciso que haja opções nesse sentido. O que está inscrito no Orçamento do Estado não garante, de facto, esta necessidade. Mas vocês falam sempre da necessidade de ter mais Estado. A questão é que o Estado também muitas vezes é criticado porque gera mal e paga mal. Portanto, se calhar o Estado é realmente uma opção? Nós exigimos mais Estado no sentido de garantir aquilo que a própria Constituição estabelece, que compete ao Estado, que são as necessidades da população em geral, do povo em geral, nomeadamente na área da saúde, da educação, da segurança social, da administração local, da segurança, da justiça, da habitação, da cultura. E precisamos que haja, para que isso aconteça, para que essas necessidades sejam satisfeitas, precisamos que haja trabalhadores, mas trabalhadores valorizados, trabalhadores com salários dignos, trabalhadores com carreiras profissionais que, de facto, sejam atrativas e não, como temos atualmente, uma estagnação dos salários, das carreiras profissionais. Mas isso melhoraria a qualidade do serviço do Estado? Naturalmente que sim. Sendo que, como é que, do vosso ponto de vista, se consegue recuperação económica com uma dívida pública e privada que existe tão grande e que o Estado, presumo eu, vocês defendem que também deve pagar a sua dívida, não é? A CGTP tem, em relação à dívida, uma posição que, aliás, vem já do período da Troika, que a dívida não deve ser uma obsessão como tem sido, aliás, como agora o déficit é uma obsessão para este governo. Porque há, na dívida, há aspectos que nem sequer são legítimos. Os juros, pronto, há um conjunto de aspectos que nós não consideramos legítimos. Agora, o que não pode ser é esta aposta apenas na redução da dívida e do déficit,
à custa das condições de vida e de trabalho, à custa das funções do Estado. Não pode ser, até porque isso tem o resultado inverso. O que nós afirmamos, e isso está comprovado até no passado muito recente, na legislatura 2015 a 2019, em que houve recuperação de rendimentos, recuperação de direitos que tinham sido retirados no período da Troika por PSD e CDS, e houve também desenvolvimento da economia do país e redução da dívida e do déficit e até excedente no Orçamento do Estado pela primeira vez em 2019. Portanto, o aumento dos salários de todos os trabalhadores, a garantia de emprego de qualidade e com direitos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, não só dignifica a vida de quem cá vive e trabalha no nosso país, como garante também mais receitas para o Estado, garante a sustentabilidade da segurança social e garante o desenvolvimento da economia. Porque nós temos as nossas empresas, a esmagadora maioria, são micro, pequenas e médias empresas que vivem do mercado interno. Ora, sem haver poder de compra, não há consumo, sem haver consumo, não há produção, não há venda. Nós verificámos isso agora, recentemente. Portanto, a opção que tem vindo a ser assumida de que, agora até com este aumento do poder da inflação, até se fala da espiral inflacionista que o aumento dos salários poderia causar. Sim, mas o aumento dos salários deve acompanhar a inflação ou não? Totalmente. O aumento dos salários tem que garantir a reposição e melhoria do poder de compra. Portanto, até deve ser maior do que a inflação, porque senão, aliás, os trabalhadores já tinham perdido poder de compra há anos e anos que vêm perdendo poder de compra. Como acabou de referir, o nosso tecido são pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas têm capacidade para fazer aumentos acima dos 4,4% previstos de inflação? Isso é uma falsa questão também, porque, de facto, o peso dos salários nos custos das empresas é relativamente pequeno. Não é a questão salarial que determina a viabilidade de uma empresa. Sim, mas estamos a falar de aumentos significativos, 4,4%. Mesmo que seja uma micro ou pequena empresa. Porque qualquer empresa, para ser viável, tem que ter condições para dar dignidade e a compensação de vida pelo trabalho desempenhado pelos seus trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho, vendem as suas competências, as suas qualificações. Mas acredita que uma empresa, uma pequena e média empresa, tem capacidade para aumentar o salário a nível da inflação? Com outras medidas que têm que ser tomadas paralelamente, naturalmente que sim. Com o apoio do Estado, com a redução da carga fiscal? Não é com o apoio do Estado, é com uma maior justiça fiscal, por exemplo, um maior equilíbrio, porque nós temos, por exemplo, impostos como o IVA, que são impostos que abrangem todos da mesma maneira. Temos uma política fiscal que, em vez de colocar uma carga maior nos grandes grupos económicos, nas maiores empresas que têm lucros de milhões e que grande parte delas, ao contrário das micro e pequenas, têm isenções, benefícios fiscais, colocam depois milhares de euros em paraísos fiscais, distribuem dividendos. Às micro, pequenas e médias empresas tem que haver outro tipo de apoios que não têm obrigatoriamente ser apoios diretos do Estado, financiando-as, não é isso. É haver uma política fiscal, os custos, por exemplo, da energia, das comunicações. Tem que haver aqui regulação, tem que haver aqui também o combate a uma especulação que é feita e que não só favorece os grandes grupos económicos, como esmaga também, para além dos trabalhadores e das suas famílias, esmaga também as pequenas empresas. Está a defender, portanto, que uma redução do IVA, é isso? Em várias categorias, sim. Por exemplo, na energia, nos combustíveis, em muitos produtos e bens essenciais que têm uma carga de IVA enormíssima. Aliás, nós, se compararmos aqui com a vizinha Espanha, em Portugal há produtos e bens essenciais de consumo corrente que as pessoas precisam todos os dias de comprar que estão nos 23% cá. E que em Espanha, por exemplo, estão no mínimo ou no médio escalão do IVA. Ora, isto, e quem diz Espanha diz outros países, isso iria logo alterar substancialmente também as possibilidades, não só das famílias, como das micro, pequenas e médias empresas. Mas o orçamento é um exercício de escolhas, não é? Portanto,
o que defende, por um lado, uma redução do IVA, por outro lado, uma atualização dos salários da função pública. Como é que isto se articula depois com os resultados orçamentais? Sabe que as receitas podem se ir buscar a de muitas formas. E, como disse, se nós, por exemplo, taxarmos as transações financeiras, se nós taxarmos de forma com maior incidência, como eu dizia, os lucros das grandes empresas, dos grandes grupos económicos, se acabarmos com estes benefícios e isenções que estas empresas, muitas delas têm, e que lhes permitem que a sua carga fiscal seja muitíssimo reduzida, até comparativamente aos resultados que têm, aos lucros que têm, o Estado vai buscar receitas. Mas o aumento dos salários também traz receitas ao Estado, mesmo dos salários da administração pública. Mas o Governo tem referido... Também sobre os trabalhadores, a carga fiscal e as contribuições também são uma parcela importante. O Governo tem argumentado, como aliás já referiu, que isso poderia agravar o problema da inflação. Para nós isso é uma falsa questão, como já disse. Mas há salários baixos ou carga fiscal a mais? Há salários baixos. E carga fiscal a mais? Para os trabalhadores devia haver um maior equilíbrio nos escalões de IRS e reduzir-se a carga fiscal dos trabalhadores. E do IVA? Mas o IVA é igual para todos. Sim, mas ajudaria também, não é? A população em termos geral e os trabalhadores, em termos gerais também, claro. sim. Mas, agora, o aumento dos salários é uma questão de dignidade. Nós temos, neste momento, mais de 500 mil de trabalhadores com o salário mínimo nacional. Nós temos 3/4 dos trabalhadores que têm trabalho dependente, que representa 1.200.000 trabalhadores, a ganhar, desculpem, que representa 3.700.000 trabalhadores, o trabalho dependente. 3/4 desses têm salários até 1.000 euros. Ora, isto não permite de vida digna a ninguém. Os 705 euros de salário mínimo nacional que se iniciaram em janeiro deste ano já não eram suficientes para as necessidades naquele momento. E agora, com esta taxa de inflação, o que acontece é que vai empobrecer ainda mais os trabalhadores, que já eram 11,2% de trabalhadores com trabalho a tempo completo. São pobres. Antes de nos focarmos no salário mínimo, relativamente ao salário em termos gerais, o que está a acontecer neste momento é que o salário mínimo se está a aproximar do salário médio. Acha que isto é estratégia do Governo para obrigar as empresas a alterarem as suas tabelas salariais ou porque, na verdade, como é que se altera esta situação dos salários mínimos? Com a dinamização efetiva da contratação coletiva, da negociação da contratação coletiva, com a revogação da norma que faz caducar as convenções coletivas. Mas isso não vai acontecer. Nós vamos continuar a exigir que aconteça. Mas enquanto isso, na CGTP não devia de apresentar aqui uma alternativa? A CGTP negocia. Mesmo Sim. com esta norma, a CGTP negocia. E o que colocamos é preciso, e nós temos um conjunto vastíssimo de trabalhadores, milhares e milhares e milhares de trabalhadores envolvidos em processos negociais, ou diretamente com as empresas ou com as associações patronais, a exigirem precisamente que haja negociação da tabela salarial. Porque o que nós estamos a assistir, e não me parece que seja estratégia do Governo propriamente, o que me parece é que é consequência da legislação laboral que temos, nomeadamente desta questão da caducidade das convenções coletivas de trabalho, mas o que nós temos é, em negociação, milhares de cadernos reivindicativos, diretamente com as empresas, muitos deles já negociados, com resultados em que os trabalhadores conseguiram aumentos salariais acima e da melhores inflação? condições de Não. trabalho. Sim, acima da de inflação? 90, de 100 euros de mais. Temos muitas situações em que os trabalhadores conseguiram, de facto, negociar com a luta, porque mas houve convenções coletivas assinadas é mais difícil. pelos sindicatos da CGTP que conseguissem, de facto, uma atualização de todas as tabelas, de todos os níveis salariais para todas as categorias em 90 euros. Podia dar alguns exemplos? Contratação coletiva negociada
em vários setores. Mas pode dar alguns exemplos, então? Em contratos coletivos, o bloqueio da contratação coletiva é uma evidência e é uma ferramenta que o patronato utiliza para tentar retirar direitos aos trabalhadores, retirando direitos dos contratos coletivos a troco da negociação o que eu das estou a perguntar tabelas é se salariais. houve algum contrato coletivo negociado por algum sindicato da CGTP que tivesse conseguido, por exemplo, utilizar todos os níveis da tabela salarial em 90 euros, como a CGTP diz que propõe? Penso que temos alguns, mas temos mais situações dessas diretamente com as empresas. Mas pode dar alguns exemplos? Não me lembro agora assim de nenhuma empresa em concreto, mas tivemos várias empresas, por exemplo, do setor da indústria, tivemos várias empresas que negociaram acima, nos transportes, tivemos várias... Olha, a Atlantic Lines, nos Açores, que até teve um processo de luta bastante grande, conseguiu aumentos salariais muito significativos. Mas provavelmente não em ao grande nível... parte dos trabalhadores foram 120 euros de aumento salarial. Mas, assim sendo, o que é que acha que o Governo vai fazer? Ou seja, não aceita alterar a contratação coletiva, está o salário mínimo, porque o próprio Primeiro-Ministro diz que 10% dos portugueses declaram rendimentos de trabalho que estão abaixo do limiar da pobreza, portanto ele reconhece isso. 11,2. O salário mínimo vai continuar a aumentar. O que é que acha que o Governo vai fazer ou pode fazer relativamente ao salário médio? As opções do Governo, que o Governo tem declarado, não vão no sentido de responder aos problemas e de encontrar as soluções para esta situação que é terrível, que os trabalhadores e os reformados e pensionistas vivem no nosso país. E a população, uma grande parte da população. Agora, nós sabemos que nem sempre as opções que os governos e as maiorias absolutas, neste caso, assumem, conseguem os seus objetivos. E que a luta dos trabalhadores, das populações, tem obrigado, em muitas situações, aliás, vimos isso no período da Troika, aliás, a queda do governo do PSD-CDS, logo após as eleições em 2015, são bem demonstrativas de que os resultados da luta têm consequência também nas opções políticas. Há pouco estava a dizer que a CGTP negocia, estava a referir-se à negociação coletiva, mas a minha pergunta é se negocia com o Governo. E negociando com o Governo, o que é que tem conseguido até agora? A CGTP negocia com o Governo. A postura do Governo, do ponto de vista negocial, é que não é de cumprimento do direito de negociação, nomeadamente dos trabalhadores da administração pública, porque o Governo, no fundo, faz 1, 2 ou 3 reuniões, apresenta as suas propostas e, basicamente, o que tem acontecido é que não sai das suas propostas iniciais. Mas houve alguma medida, alguma decisão que possa dizer que foi conseguida com a intervenção da CGTP em negociação com o Governo? Vamos lá ver. Ao longo dos anos tem havido muitíssimas decisões que têm tido que são resultado da luta dos trabalhadores e da negociação depois, porque naturalmente que a negociação entre duas partes é livre. Tem que haver aqui a apresentação de propostas, contrapropostas, etc. Mas a manifestação de exigência por parte dos trabalhadores também é um fator determinante para depois conseguir resultados. E temos conseguido resultados. Mas tem notado a abertura? Mesmo o aumento do salário mínimo que se tem desenvolvido ao longo destes anos não foi nos valores que inicialmente os governos tinham previsto. A CGTP tem exigência relativamente ao salário mínimo e os sindicatos da CGTP já há algum tempo dos 850 euros no curto prazo. Aliás, queriam 800 euros já em julho. E neste momento, com esta situação que estamos neste momento a viver, e para impedir que haja o aumento do empobrecimento ainda maior dos trabalhadores, o acentuar ainda maior das desigualdades, exigem-se medidas extraordinárias. Nós colocámos agora, no 1º de maio, esta exigência de 800 euros a 1 de julho. Uma subida intercalada do salário mínimo, mas essa proposta que apresentou publicamente no 1º de maio foi alguma vez apresentada ao Governo? Temos reunião pedida com o Primeiro-Ministro, ainda não foi marcada. Mas já houve reuniões de concertação social, entretanto, que é a sede normalmente onde isso... A CGTP já colocou, aliás, no documento que apresentámos, no quadro agora da concertação social, com apreciação já mais próxima do final, relativamente às alterações à legislação laboral, nós colocámos estas reivindicações extraordinárias
A resposta ainda não existiu. Vamos ver o que é que o Governo decide ou não. Mas o Governo já tem uma decisão tomada, não é? O Governo tem o Orçamento do Estado aprovado, tem decisões já tomadas, mas isso não invalida que agora decida aumentar o salário mínimo nacional. Então a questão já foi formalmente colocada em concertação social? Já foi formalmente colocada. E a resposta do Governo? Não existiu. Em relação a essa matéria não houve resposta. Mas era suposto ter existido? O Governo pode estar a ponderar o assunto. Não nos disse se está ou não. Esperamos que sim. Essa reunião com o Primeiro-Ministro já foi pedida há quanto tempo? Foi pedida agora no quadro da discussão do Orçamento do Estado. Portanto, e da apreciação da CGTP. Há 2 meses? A relação... Não. Não, agora quando foi apresentado. Agora. Sim. Relativamente ainda à questão do salário mínimo e este aumento intercalar, vocês vão continuar a insistir nisto ou vão avançar para outras medidas porque a partir do Governo não vai aceitar? A nossa exigência e reivindicação não se resume ao salário mínimo nacional. Aliás, como há pouco falávamos... Mas estamos a falar agora em concreto deste cenário, da inflação... mas tem a ver com as várias vertentes. Nós assumimos 4 reivindicações extraordinárias para fazer face a este momento concreto e quando colocámos isto, no 1º de maio, tínhamos os resultados da inflação do mês de abril, que era de 7,2% de inflação. Ora, isto coloca, de facto, uma necessidade de emergência de soluções que garantam a dignidade de vida aos trabalhadores e aos reformados e pensionistas. Por isso, colocámos os 90 euros para todos os trabalhadores em 2022, aumentos extraordinários, mesmo para aqueles trabalhadores que já tiveram atualizações salariais, mas que essas atualizações foram absorvidas pela inflação, agora este ano, e a questão do salário mínimo nacional nos 800 euros a 1 de julho, e associado a isto, o aumento das pensões e reformas extra, o que está colocado no Orçamento do Estado, extraordinário, de pelo menos, no mínimo de 20 euros para repor são propostas que acabaram de ser de novo recusadas agora no debate da especialidade do Orçamento do Estado. Penso que o que estava a dizer há pouco, quando lhe perguntei se haveria alguma medida que o Governo tivesse aceitado, é que no fundo olha para a trajetória do salário mínimo aprovada pelo Governo nos últimos anos e vê aí uma conquista da CGTP, é isso? É sempre a luta dos trabalhadores que obriga também a melhorar aquilo que são as respostas. E o que dizemos é que houve intensa luta e que isso determinou também este aumento do salário mínimo, tal como a luta que os trabalhadores desenvolvem em cada empresa, em cada serviço, em cada local de trabalho, tem determinado e tem tido como consequência, em muitas situações, resultados positivos na negociação e na aceitação de propostas. E vai ser também com a luta que nós vamos continuar a exigir estas medidas. Porque isto não é uma questão de capricho por parte dos sindicatos e da CGTP. Que não se é uma questão assim, não é? de dignidade. É uma questão de dignidade, respeito pelos trabalhadores, mas é também, e é isto que nós colocamos com muita premência, é também um fator imprescindível para o desenvolvimento do país. Porque no nosso país, se continuarmos neste processo em que estamos neste momento, perda de poder de compra, de acentuar brutal da pobreza, desta situação em que trabalhadores, reformados e pensionistas, populações em geral, degradação dos serviços públicos por falta de investimento, de desvalorização dos trabalhadores, os nossos jovens trabalhadores, a geração mais qualificada de sempre, como o Governo propagandeia, e é verdade, não negamos que é um facto, estão a ir embora para o estrangeiro e não se sentem atraídos. Não é só uma questão de atração. Não se sentem que haja em Portugal condições para iniciarem a sua vida profissional. Mas acha que é justo comparar esta desvalorização salarial que se faz, sobretudo por via da inflação, à desvalorização salarial que aconteceu durante o programa de ajustamento? A questão não é se é justo ou se não é justo. A questão é em que condições é que ficam os trabalhadores com esta desvalorização salarial. Os trabalhadores ficam com uma situação ainda mais difícil se nós já tínhamos 11,2% de trabalhadores que são pobres a trabalhar. Com este aumento da inflação,
esta pobreza vai aumentar ainda mais. E o que é que se faz para acabar com a pobreza no nosso país? Diz-se que o aumento dos salários pode causar uma espiral inflacionista, que ainda por cima é uma falsa questão. Para justificar amarrar à obsessão do déficit, da redução do déficit, às imposições da União Europeia, que já nos veio fazer um ralhete, porque no orçamento do Estado estão os 0,9% Criticou essa decisão. e o aumento extraordinário das pensões até 1.100 e poucos euros. Mas também diz que somos o país que vai crescer mais. Isto é contraditório. Aliás, o próprio Governo, quando apresenta os seus documentos, e documentos que apresentam na concertação social com a situação económica e no Orçamento do Estado e noutros documentos do Governo, admite que a produtividade em Portugal não tem sido acompanhada, o aumento da produtividade não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários. Aliás, tem uma diferença de mais de 5% entre o aumento da produtividade e o aumento dos salários nos últimos 10 anos ou 15 anos. Ora, isto contradiz completamente aquela tese de que para aumentar salários é preciso aumentar a produtividade. Não! Tem que haver aumento dos salários para aumentar ainda mais a produtividade. Diga-me uma coisa, há bocado que falou no capricho das reivindicações da CGTP. Quem é que acha que é um capricho? É o Governo? Não estou a dizer que alguém apelidou como capricho. Sim. O que eu estou a dizer é que a CGTP, quando coloca estas reivindicações, coloca-as porque são uma necessidade. E são uma necessidade, mas são uma possibilidade. Mas nota uma rejeição à partida dos outros parceiros, é isso? Nota uma rejeição à partida dos outros parceiros? Para as confederações patronais, para o patronato, principalmente para o grande patronato, de uma maneira geral, nunca é momento para aumentar salários. Ou temos crise, ou vamos ter crise, ou poderá haver crise, ou já houve crise. Portanto, nunca é o momento. Ou então temos que esperar. Mas há mais abertura para o diálogo ou não, deste Governo e destes parceiros? É assim, vai-se iniciar no fim do mês de junho a discussão sobre o acordo que o Governo pretende de competitividade e rendimentos. Vamos ver. Ainda não temos nenhuma proposta, não temos nenhuma matéria que aprofunde estas questões para podermos agora já dizer qual é que vai ser a nossa resposta. Mas faz sentido discuti-lo nesta altura, com este aumento de inflação? Não, o que faz sentido é aumentar os salários. Sim, mas uma política de rendimentos... Tem que haver discussão a CGTP também discutirá no início de setembro as suas prioridades para a política reivindicativa do próximo ano, naturalmente, como fazemos todos os anos, em que vamos analisar a situação do mercado de trabalho, do emprego, a situação dos trabalhadores de cada setor e no geral. Mas num contexto anormal que é este de inflação, que tipo de acordo de rendimentos é que pode ser daqui? Porque não estamos a viver uma situação normal, não é? Portanto, uma situação relativamente à inflação. Eu não sei se vai sair algum acordo. O que sei é que a resposta que o país precisa e que os trabalhadores têm que ver garantida é dar dignidade à sua vida, tirar da pobreza os trabalhadores que estão na pobreza e dar-lhes condições para poderem viver e trabalhar no nosso país e valorizar as carreiras e as profissões e compensar os trabalhadores pelas qualificações, pela experiência, pelos anos de trabalho que têm. Há pouco falávamos do aproximar do salário mínimo ao salário médio. É ao contrário. O salário médio é que está... ou seja, como não há desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores, vai havendo essa aproximação dos salários, das vários níveis das tabelas salariais, ao salário mínimo. Isto é inaceitável. Já disse que não há propostas ainda formalmente em cima da mesa em relação ao acordo de rendimentos, mas já há várias ideias que foram sendo conversadas. Por exemplo, a intenção de, eventualmente, atribuir alguns benefícios a nível de IRC às empresas que aumentem os salários. Parece-lhe um bom incentivo? Não. Nós consideramos que as empresas têm a obrigação de pagar salários dignos aos seus trabalhadores, de compensar os trabalhadores pelas qualificações, competências, funções que desempenham, trabalho que desempenham, experiência adquirida, têm a obrigação de o fazer. Mas do ponto de vista de políticas públicas, o Governo não pode obrigar as empresas a fazê-lo, não é? Incentivos. Não, podem, alterando a legislação laboral e garantindo o direito de contratação coletiva, que neste momento é negado a muitos milhares de trabalhadores devido à norma da caducidade. Isso sim será a forma de nós podermos ter...
as condições de trabalho revistas anualmente, como devia ser. É uma proposta. Aliás, é o que a nossa legislação determina, é a revisão anual dos salários. Mas porquê é que as empresas não podem ver a sua carga fiscal reduzida? Vamos lá ver. Não é uma questão de não poderem ver. Até pode haver matérias em que isso possa acontecer. Agora, para premiar o aumento dos salários, para premiar aquilo que é a obrigação então, do Estado promover e das empresas praticarem, que é a negociação das condições de trabalho e salariais dos seus trabalhadores, não nos parece que isso seja... Vamos lá ver. É uma forma de dizer que se está a fazer qualquer coisa para depois ficar praticamente tudo na mesma. Mas então, que tipo de medidas é que poderiam surgir nesse acordo que incentivassem a subida do salário médio e que fossem apoiadas pela CGTP? Se fosse uma redução da TSU, já faria sentido? Nem pensar. As contribuições para a segurança social são a garantia que o Estado tem que ter e que os trabalhadores e os reformados e pensionistas têm que ter de que a sua vida profissional, a sua vida de trabalho, tem garantias. Por causa do sistema garantias de de proteção. Não é só as pensões, é a proteção no desemprego, é um conjunto, é a proteção social. A segurança social é dos trabalhadores. Mas então que tipo de propostas? A segurança social é imprescindível para dar garantias aos trabalhadores de proteção social e de, no envelhecimento, terem um envelhecimento com dignidade, que é o que neste momento não acontece com o valor das pensões. Mas então que tipo de medidas é que a CGTP apoiaria num acordo sobre competitividade e rendimentos? A garantia do aumento dos salários que garanta o salário mínimo, o salário adequado, que dê dignidade aos trabalhadores. Em abstrato não é uma proposta, não é? Vamos lá ver. Nós temos propostas. Nós temos a proposta dos 850 euros para o salário mínimo a curto prazo. Temos a proposta da redução do horário de trabalho e da regulação dos horários de trabalho. Temos a proposta de reposição dos valores do trabalho suplementar e dos descansos compensatórios que também vai foram entrar retiradas no período acordo, da Troika segundo explicou esta semana ao Governo. pelo Governo PSD-CDS aos trabalhadores, que foram reduzidas, não sendo os trabalhadores compensados, pela regulação dos horários de trabalho que impeçam que os trabalhadores sejam obrigados a trabalhar em elaboração contínua, trabalho por turnos, trabalhos com horários sobrecarregadíssimos e a redução do horário de trabalho. Mas tendo em conta as posições recentes do Governo, que rejeitou algumas dessas propostas, acha provável que a CGTP venha a assinar um acordo sobre competitividade? Não lhe vou dizer isso. Nós assinamos todos os acordos que garantam a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e que vão no sentido do progresso. E assinámos vários. Olha, o acordo do salário mínimo nacional, que garantiu o aumento do salário mínimo nacional durante vários anos e depois um governo decidiu deixar de o cumprir, não foi cumprido, a CGTP assinou. Assinámos vários acordos sobre formação profissional, sobre saúde e segurança no trabalho, sobre dinamização da contratação coletiva. Nós assinámos vários acordos. Infelizmente, grande parte deles não foram cumpridos. Mas não vou estar a antecipar o final de uma negociação que ainda não começou. Portanto... Acha que a contestação está neste momento a ser encarada com alguma banalidade, ou seja, e a própria greve, esse poder reivindicativo que até a forma muitas vezes como o Governo reage às greves e à contestação, dizendo, bom, são processos normais, ou realmente provocam algum efeito, o efeito que vocês pretendem? Vamos lá ver, as greves são processos normais e são direitos dos trabalhadores, é um direito dos trabalhadores. Portanto, há que respeitar. Mas há ou não uma certa banalização? Ainda bem que o Governo o respeita. E não há banalização. Nenhum trabalhador parte para a decisão de fazer greve porque lhe apetece. Os trabalhadores têm a necessidade de assumir formas de luta, nomeadamente a greve, para exigir a resposta às suas reivindicações e, como disse, tem consequência, naturalmente. Tem consequência. Nós temos vários processos. Olha, no setor, como falava há pouco, da indústria, no setor dos transportes, mesmo na administração pública, em algumas situações, em empresas públicas, em várias situações, no setor dos serviços, do comércio, as greves têm resultados. Agora,
nem sempre têm o resultado total das reivindicações que estão colocadas. Acha que, por exemplo, as greves Mas da sem função a luta pública... dos trabalhadores, sem a sua organização e mobilização, é muito mais difícil obter resultados. Acha que, por exemplo, as manifestações e greves da função pública têm tido algum resultado? Tem havido alguma resposta aqui ou ali. Agora, há depois a questão da opção. E a questão da opção que tem acontecido nos sucessivos governos de há muitos anos a esta parte, nomeadamente em relação aos trabalhadores da administração pública, tem sido, de facto, de não garantir os direitos dos trabalhadores da administração pública. O direito a um salário digno, o direito a uma carreira profissional digna, o direito a terem meios, equipamentos e número de trabalhadores suficientes para Mas aí o que é que trabalho poderão fazer mais? As greves aí realmente parecem não surtir efeito, não é? O Estado não muda. Sim, surtem efeito. Sim. Todos os progressos que têm vindo a ser obtidos são resultado também da luta dos trabalhadores, muito da luta dos trabalhadores. Como é que acha que o nível de contestação vai evoluir daqui até ao final do ano? Conforme as respostas que venham, o que temos agora, o Governo vai apresentar as propostas de alteração à legislação laboral, aprovou o Orçamento do Estado, que não garante de facto aquilo que consideramos que era necessário. As propostas de alteração à legislação laboral também não incluem as matérias que para a CGTP são essenciais para alterarmos este modelo que temos, porque a questão é, nós queremos continuar no nosso país com este modelo de baixos salários, precariedade, horários longos e desregulados, desinvestimento nos serviços públicos, desinvestimento público, desindustrialização e entrega a outros de potencialidades que temos no nosso país para desenvolver a nossa indústria, a nossa agricultura, as nossas pescas. Haverá mais greves na função pública, em greve geral, ou não? Dependência do exterior. Sim. E não cedendo às imposições que as grandes potências da União Europeia nos fazem. Para isso é preciso alterar as opções, de facto. Sim, e greve na função pública em termos gerais haverá ou não? Os trabalhadores fizeram agora uma manifestação nacional, com pré-avisos de greve para garantir a possibilidade de uma grande manifestação nacional dos trabalhadores da administração pública, no dia 20, e colocaram mais uma vez as suas reivindicações. E vamos lá ver. O Governo e esta maioria absoluta do Partido Socialista tem que ouvir os trabalhadores, tem que ver o descontentamento e a situação que está a ser vivida pela esmagadora maioria dos trabalhadores no nosso país. E esta dificuldade crescente de fazerem face às necessidades, até em muitos casos, às mais básicas. E o Governo e a maioria absoluta têm que olhar para isto, mas as empresas também. Porque isto não é só uma questão do setor público, é uma questão dos trabalhadores todos no nosso país. Então podemos chegar ao ponto de ter uma greve geral, CGTP, UGT, no privado e no público? Não vou antecipar aquilo que não está discutido. Vamos lá ver. Depende da evolução da situação e depende das respostas que sejam dadas. O que dizemos agora é que é preciso o aumento geral dos salários já. É preciso para dar resposta agora imediata a esta situação que vivemos, a esta perda brutal do poder de compra. Mas isso não vai acontecer, vai não? Não sei, vamos ver. Mas o Orçamento do Estado está aprovado, vamos não é? continuar a luta. A CGTP, para além da concentração por ocasião da votação do Orçamento do Estado, tem o mês de junho em que vão ser realizadas ações de luta em todos os setores, em todo o país, nas empresas e nos locais de trabalho, junto de serviços, a exigir que, de facto, haja reforço e investimento nos serviços públicos. Portanto, podemos esperar mais greves? Vamos ter um mês de junho em que todos os dias vai haver luta dos trabalhadores e temos perspectivada uma ação em julho, no início de julho, em moldes ainda a definir, que culminará esta que nós chamamos de Ação Nacional de Luta, com início no dia da votação do Orçamento do Estado, com concentração na Assembleia da República, e com um mês de junho em que todos os dias os trabalhadores estão em luta a exigir a resposta aos seus problemas e a melhoria das suas condições de vida e de trabalho. E isto tem a questão dos salários aqui como prioridade. Também me pareceu que vai continuar a privilegiar o diálogo, certo? Ou não? A CGTP sempre dialogou. Agora, o diálogo não pode ser sem consequência. Sentarmos à mesma mesa e falarmos durante 2 horas não significa que esteja a haver um diálogo produtivo. Mas isso é o que está a acontecer, não é? É o que tem acontecido em muitas situações.
chamadas de negociação, nomeadamente entre o Governo e os sindicatos da Portanto, tem administração havido um pública. diálogo não produtivo, é isso? Desculpa. Tem havido um diálogo não produtivo. Porque não há resposta da outra parte. O Governo fechou agora a discussão em concertação social sobre a chamada Agenda do Trabalho Digno, há bocado estava a falar disso, que coloca, por exemplo, para dar alguns exemplos, um limite de 4 anos à assistência de trabalhadores através do trabalho temporário, aperta as regras para o trabalho não declarado, alarga a cobertura da negociação coletiva, por exemplo, ao regime de outsourcing, prevê novos limites mínimos a pagar no caso dos estagiários, reforça os mecanismos de partilha das licenças parentais, aumenta a compensação a pagar aos trabalhadores a prazo que são dispensados, mas a discussão terminou sem acordo. Há alguma medida do leque de cerca de 70 apresentadas pelo Governo, são medidas que o Governo diz que vai aprovar em Conselho de Ministros agora em junho, para depois seguir para o Parlamento, que identifique como positiva nesta lista? Há aí um conjunto de medidas que a CGTP considera que são positivas. Podia dar alguns exemplos do que considera Em relação positivo? ao trabalho temporário, às empresas, ao chamado outsourcing, em relação à questão dos trabalhadores com contrato a termo, o valor da indenização. Agora, Porque é que isso não foi suficiente para uma aproximação? isto são medidas pontuais que vão fazer ali um paliativozinho, um penso rápido, em algumas situações de precariedade. O que colocamos ao Governo é que uma agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho tinha que garantir um conjunto de medidas estruturais, de alterações estruturais que não estão contempladas e que, de facto, garantam, como eu vou repetir um bocadinho o que já disse, mas é que estas matérias da legislação laboral estão completamente articuladas e são necessárias para depois haver o tal aumento dos salários, a valorização das carreiras e das profissões, a garantia de condições de trabalho. Ora, caducidade das convenções coletivas. É preciso revogar a norma da caducidade. É preciso repor o princípio do tratamento mais favorável. É preciso garantir, e não é só na situação A, B, C ou D, é garantir que a um posto de trabalho permanente corresponde um vínculo de trabalho efetivo. É preciso garantir que há regulação dos horários de trabalho para haver a tal conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Porque medidas que o Governo considera que estão nesse âmbito não garantem o fundamental. Por falar em conciliação, tem-se discutido a questão do debate sobre a transição para a eventual semana de 4 dias. Porquê é que os sindicatos têm desvalorizado esse debate? Isso é um debate que, se não tiver substrato... Mas há uma ideia geral, não é? A CGTP não tem nada contra uma semana de 4 dias. Mas também não é uma ideia que a CGTP tem uma defenda. reivindicação de redução do horário de trabalho, colocando um limite nas 35 horas semanais e regulação dos horários de trabalho, acabando com toda uma desregulação que existe e que inferniza a vida dos trabalhadores e que não lhes permite conciliar de forma alguma a vida pessoal com a vida profissional. A questão da semana dos 4 dias, sim, ok, mas não pode haver mais de 8 horas de trabalho por dia, porque se nós chamamos à semana de 4 dias, se nós reduzirmos os dias de trabalho para 4, mas aumentarmos o horário para 10 por dia, nós não estamos a melhorar a vida dos trabalhadores. Acha que 3 dias de descanso não fazem diferença, ainda que os horários sejam concentrados? Os trabalhadores até podem ser atraídos por isso, mas horários concentrados já existem na lei, isso não é nada que não possa acontecer. Exigem um processo para que possam ser aplicados. A questão é que os 5 dias também não garantem as 8 horas nos 4 ou nos 5 não é? dias. É porque... A questão está em reduzir, de facto, o horário de trabalho. Menos horas de trabalho, porque nós temos avanços da ciência e da técnica que aumentam a produtividade, que fazem com que as empresas tenham mais produção com menos trabalhadores, com menos tempo de trabalho, e isso tem que ter consequência para a vida dos trabalhadores. Mas na prática, o facto de termos uma semana de 5 dias também não garante que o limite de 8 horas seja cumprido, seja porque as empresas têm isenções de horários, por exemplo, seja porque há regime de adaptabilidade, a isenção de horários tem limites e tem condicionantes. Seja porque algumas empresas não pagam horas extraordinárias e há pouca fiscalização. Portanto, a questão é porquê que os sindicatos olham com desconfiança para esta proposta dos 4 dias? Nós
O que consideramos é que têm que ser revogadas da lei as normas que permitem a desregulação dos horários de trabalho. Agora, tudo o que são incumprimentos das empresas é obrigação da Autoridade para as Condições de Trabalho fazer as empresas Mas sabe que cumprir. não pode haver um inspetor por cada empresa, não é? Não, mas as empresas têm que cumprir. Aliás, o patronato passa a vida a apregoar que são poucas as empresas que não cumprem, que os sindicatos são os exagerados. Então, não, vamos lá, não sejamos contraditórios. Mas então acha Há que necessidade de regular os horários de trabalho, retirar da lei aquilo que são permissões para a desregulação, como adaptabilidades, bancos de horas, esta permissividade em relação à elaboração contínua em empresas que não precisam de elaboração contínua. Trabalho por turnos, a mesma coisa. São imensamente penalizadores estes horários para a saúde dos trabalhadores. E depois fala-se de muito absentismo, dos trabalhadores terem muitas baixas por doença, etc. Pois claro, então com a pressão, com os ritmos de trabalho, com os horários desregulados e com horários longos, associado aos baixos salários e à precariedade, os trabalhadores, naturalmente, a sua saúde ressente. Mas a minha pergunta, essa semana de 4 dias, não seria uma possível forma de chegar às 35 horas semanais? Acha que, por a questão dessa perspectiva, é pô-la da perspectiva da semana de 4 dias e não do horário, é pô-la de uma perspectiva enganadora? É isso? Sim, o que nós dizemos é semana de 4 dias, desde que o máximo, o limite de trabalho diário seja 8 horas. Nós conquistamos, fez 60 anos agora, que foram conquistadas as 8 horas de trabalho nos campos do Sul. E isso, a redução do horário de trabalho, é um avanço civilizacional. É uma forma das sociedades, isso sim, caminharem no progresso. E isso sim é moderno. Porque hoje em dia fala-se de nos adequarmos aos novos tempos, às novas formas, mas depois, aquilo que efetivamente podia constituir um avanço civilizacional não é alterado. E esta questão do horário de trabalho, a organização do tempo de trabalho, é fundamental para o evoluir da nossa própria sociedade. Temos que concluir. Queria só perguntar-lhe se, do seu ponto de vista, o facto de, neste momento, a esquerda ter perdido poder na Assembleia da República e estarmos perante uma maioria absoluta, se isso retira poder negocial também aos sindicatos, nomeadamente à CGTP? A CGTP sempre considerou que as maiorias absolutas não são benéficas para a defesa dos direitos dos trabalhadores, porque há uma tendência para quem as tem fazer o que quer e não ouvir aquilo que é a voz do descontentamento, que são as exigências, e não ouvir isso? outros. Sente isso? Sim, o Governo está já a fazer esse caminho de recusar um conjunto vastíssimo de propostas, até na Assembleia da República já foram rejeitadas propostas que vinham ao encontro das reivindicações dos trabalhadores, das necessidades dos trabalhadores e do país para termos desenvolvimento, termos progresso, termos justiça social e respondermos agora a esta situação de emergência. Portanto, o que dizemos é que também não nos assusta haver maiorias absolutas, porque já houve outras e elas também foram derrotadas. Portanto, vamos exigir, vamos continuar a organizar, mobilizar os trabalhadores em torno daquilo que são os seus anseios, os seus direitos, as suas reivindicações. E tem capacidade para mobilizar os trabalhadores? Eu acho que sim, os trabalhadores sabem bem quem os representa e quem apoia a sua luta na defesa dos seus direitos e interesses. A CGTP sempre o fez, 51 anos a caminho dos 52 de existência, sempre o fez e foi assim que se conquistaram avanços enormíssimos na nossa sociedade e nos direitos dos trabalhadores. Isabel Camarinha, chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras com uma resposta rápida. A primeira é Lisboa. Nem sei o que lhe diga. Lisboa é a capital do país. Liceu Dona Filipa de Lencastre. Foi o meu liceu. União dos Estudantes Comunistas. Uma organização de estudantes. Foi a minha primeira filiação política. Álvaro Cunhal. Uma grande referência, um grande homem, um grande lutador contra o fascismo, em defesa dos trabalhadores, dos seus direitos e muito importante para o nosso país. Stal. É o meu local de trabalho. Feminismo. Eu gosto mais de igualdade. Funcionário público.
trabalhador imprescindível para garantir a resposta às necessidades da população em geral. TAP. Muito importante para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa economia, companhia de bandeira que precisamos de manter e garantir também aí os direitos dos trabalhadores. Mãe. Mãe é mãe. Objetivo. Objetivo, continuar determinada na luta que tenho desenvolvido a minha vida inteira, no coletivo em que estou inserida, nos coletivos em que estou inserida e que sem eles não haveria sucesso. Medo. Eu não sou muito de ter medo. Guerra. A guerra é das piores coisas que existe. A guerra tem consequências horríveis para os trabalhadores, para os povos, e a guerra tem que acabar. A nossa luta em defesa da paz é das mais importantes e faz parte também ela da gênese desta CGTP, onde eu me insiro e da qual tenho muito orgulho. Portugal. É o meu país e quero que ele se desenvolva no progresso e na justiça social. Isabel Camarinha, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Secretária-Geral da CGTP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.